A lei da dosimetria pode fazer com que quem foi condenado por tentar derrubar um regime democrático cumpra menos tempo de cadeia do que quem cometeu o furto qualificado, por exemplo. Não é retórica, é o efeito somado dos mecanismos da Lei 15.402, a lei da dosimetria. E o Supremo agora tem de responder uma pergunta que rachou o país ao meio. Isso é uma escolha legítima do Congresso sobre política criminal ou é uma fraude à Constituição com o nome técnico? Fica comigo porque a gente vai discutir a lei da dosimetria. É constitucional reduzir a pena dos crimes contra a democracia? A gente vai trabalhar esse e alguns aspectos aqui. O golpe pode dar menos cadeia do que um furto? Foi a pergunta que eu fiz e eu repito aqui para vocês. Esse é o efeito ali dos mecanismos que a nova lei traz. O que está em jogo aqui é a gente separar o que é o barulho da política da questão jurídica real. Como sempre, aqui na Constituição, na polêmica, João Mendes explica, eu vou trazer para você o lado A e o lado B, para que você tenha bons fundamentos e, principalmente, para que você saiba entender e saiba responder questões de prova. Então, ao fim, você vai saber o que os dois lados têm de bom argumento ou até de argumentos não tão seguros assim. Essa é a nossa finalidade. Quais são os sujeitos dessa tensão aqui? Vamos colocar o quadro. De um lado, nós temos o Congresso Nacional, de onde surge a lei, né, um projeto de lei que virou lei. De um lado, nós temos, então, o Congresso Nacional. Esse Congresso faz um projeto de lei que é encaminhado ao presidente da República. O presidente da República veta o projeto de lei na sua totalidade e devolve o veto para o Congresso Nacional. Como a Constituição diz no seu artigo 66, o Congresso pode fazer um controle político do veto, pode mantê-lo ou derrubá-lo. O Congresso, então, derruba o veto presidencial em parte. O veto presidencial é da totalidade do projeto de lei e o Congresso Nacional derruba alguns vetos e promulga a lei. Veja que o texto promulgado não é nem o texto integral que foi aprovado e enviado para sanção, nem o veto foi mantido. Na verdade, o que resultou da análise do veto foi uma terceira situação. Né? Primeira situação, o texto integral aprovado. Segunda situação, o texto integral vetado. E terceira situação, um texto cujo resultado é a derrubada de parte do veto e parte do texto é promulgado. Então, isso gera esse contexto aqui, né? Por um lado, então, nós temos o Congresso Nacional e o presidente da República nesse cenário. Por outro lado, o Executivo e a AGU, ou especificamente aqui através da AGU, entende que a lei é inconstitucional e nas ações que foram propostas no Supremo, a AGU se manifesta, então, pela suspensão da eficácia da lei através da concessão da medida cautelar. E o Supremo aqui, mais uma vez, é chamado como árbitro dessa situação de alta voltagem constitucional, de alta tensão política e constitucional. Como eu mostrei, aqui na sua tela aparece para você 5 ADIs, né? Diversas ADIs foram propostas no Supremo Tribunal Federal. Então a cronologia dos fatos está aí, né? No dia 8 de janeiro nós temos o veto integral ao projeto de lei, no dia 8 de maio a lei é promulgada, não na sua versão integral, mas com alguns vetos sendo mantidos. No dia 9, então, a suspensão via cautelar na ADI, né, proposta ADI, e agora no segundo semestre nós teremos o julgamento do mérito, ok? Então, essa é a cronologia aí dos fatos para você entender. Vamos ver, então, os dois lados da moeda. O lado A, a gente vai falar sobre os argumentos pela inconstitucionalidade. No lado B,
a gente vai falar sobre os argumentos pela constitucionalidade dessa lei da dosimetria. Começando pelo lado A, nós temos então aqui, primeiro, o fatiamento do veto e segundo, a quebra do bicameralismo. Esses dois argumentos que eu explicarei são argumentos de vício formal, vício de forma, ou seja, vício quanto ao processo legislativo. Primeiro, então, a questão do fatiamento do veto. O que se coloca aqui em jogo, como eu mostrei para vocês, é que uma vez que o projeto de lei é vetado na sua integralidade, ele encaminhado para o Congresso então derruba alguns vetos, promulga a lei, então promulga, o projeto de lei então vira lei, é promulgado, mas alguns vetos são mantidos. O AGU, quando ele se manifesta no Supremo Tribunal Federal, então, alegando que essa lei viola a Constituição, ou potencialmente viola a Constituição e sustenta a concessão da cautelar, o AGU ele argumenta pela indivisibilidade do controle do veto. Então, uma vez que o presidente da República fez o veto, o Congresso Nacional ele deveria analisar a integralidade do ato do presidente da República. Então, se o presidente da República vetou todo o projeto de lei, ou analisa para derrubar todo o veto, ou mantém todo o veto. Então, seria uma indivisibilidade do controle do veto. Ok? Esse é um argumento usado para sustentar um vício de forma. Esse é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto, e aí só um parêntese rápido aqui, toda vez que a gente fala sobre sanção, veto, promulgação, controle político, toda essa disciplina está no artigo 66 da Constituição e nos seus parágrafos, ok? Então esse é um ponto. O segundo argumento pelo vício de forma é o argumento da quebra do bicameralismo. Explico. A Constituição, no artigo 65, determina que, quando um projeto de lei é aprovado pela casa iniciadora, que normalmente é a Câmara dos Deputados, esse projeto vai para a casa revisora, que normalmente é o Senado. Às vezes é o contrário, às vezes a casa iniciadora é o Senado e às vezes a casa revisora é a Câmara. Quando será o Senado a casa iniciadora? Quando o projeto de lei foi iniciado por senadores, né? Ou por um ou por alguns senadores, dependendo ali da configuração. Fora isso, a regra para você gravar é que a iniciativa começa na Câmara dos Deputados. Então, a casa iniciadora é a Câmara, ela aprova um projeto, ela manda para a casa revisora, o Senado, que pode rejeitar o projeto e arquiva, ou aprova o projeto e manda para a sanção presidencial. O que a Constituição diz é que se a casa revisora... Então, deixa eu sintetizar aqui para organizar a sua mente. Três opções que a casa iniciadora tem. Desculpa, três opções que a casa revisora tem. Primeira opção, aprova o projeto, manda para sanção ou veto. Segunda opção, rejeita o projeto e arquiva. Terceira opção, modifica o projeto de lei. O que a Constituição diz é que o projeto de lei, uma vez modificado, ele volta para a casa iniciadora, que então apreciará essa modificação. O que a jurisprudência do Supremo determina é que isso não está explícito no texto constitucional dessa forma, isso é jurisprudência. O que a jurisprudência do Supremo determina é que, se a modificação que a casa revisora fez não for uma modificação substancial, ou seja, não mudou o conteúdo, a essência, o que o projeto de lei diz, é uma modificação, por exemplo, é um ajuste na redação, é uma clarificação, é um ajuste no texto que não modifica o conteúdo do texto. Se essa modificação não for formal, se essa modificação não for substancial, ela vai então para a sanção ou veto presidencial. Ou seja, a modificação não substancial equivale a uma aprovação. Vai para o presidente da República. Ok? Por outro lado, se a modificação for substancial, então essa modificação volta para a casa iniciadora. E é aqui
que repousa a crítica. Então vamos sintetizar, professor? Vamos lá. Casa revisora aprovou? Vai para sanção ao veto. Casa revisora rejeitou? Vai para o arquivamento. Casa revisora modificou não substancialmente? Está aprovado, vai para sanção ou veto. Casa revisora modificou substancialmente? Volta para casa iniciadora apreciar. O que aconteceu foi, nesse caso aqui específico, foi que o projeto de lei foi alterado pelo Senado Federal, e o Senado Federal, uma vez aprovado o projeto de lei com a modificação, mandou para o presidente da República. Ok? O que se argumenta agora é que essa modificação que o Senado fez foi uma modificação substancial e que deveria ter voltado para a casa iniciadora e não voltou. Óbvio que o Senado, quando fez o que fez, entendeu que a modificação que ele estava fazendo ali não era substancial. Óbvio que ele vai entender isso, né? Mas a crítica vai dizer que não, na verdade foi uma modificação substancial porque mexeu nos critérios da própria dosimetria, né? Foi isso que a emenda no Senado fez, modificou critérios da dosimetria, portanto, isso não é uma questão meramente formal, é uma questão substancial. Uma crítica significativa. Então, somando a esse aspecto formal, em que, primeiro, temos o fatiamento do veto, já criticamos. Segundo, temos essa quebra do bicameralismo, que eu também aqui já mostrei o que é. E terceiro seria o seguinte, olha, quando o Congresso Nacional derruba alguns vetos e aprova o projeto de lei, ou melhor, derruba alguns vetos e promulga a lei sem aqueles textos vetados, né, teria criado uma terceira situação, seria uma terceira versão, né, uma terceira versão normativa, ok? Então, vício de forma, nós temos esses dois pontos aqui. Vamos ver os vícios de conteúdo, ok? Então, em vício de conteúdo, nós temos aqui, primeiro, o argumento da proteção deficiente. Segundo, o argumento da isonomia invertida. Terceiro, o da minorante de multidão. E quarto, um casuísmo. Vou explicar o que é cada um desses argumentos aqui agora. O argumento da proteção deficiente seria o seguinte: todo direito fundamental e todo valor constitucional ele exige não apenas que o Estado atue na promoção desse direito, desse valor constitucional, mas que também atue na proteção desse direito, desse valor fundamental. Logo, o Estado tem um dever de proteção. Uma proteção aquém da proteção necessária é uma forma de violação do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade pode ser entendido também como uma espécie de princípio da justa medida. Ou seja, o poder público ele não pode ir além do necessário, mas ele não pode ficar aquém do necessário. Tem que agir dentro da justa medida. Então, a vedação à proteção insuficiente ou vedação à proteção deficiente é uma forma de garantir a justa medida da proteção do direito fundamental, dos valores constitucionais. Então, por exemplo, a Constituição, no artigo 5º, determina que a ação de grupos armados contra a ordem constitucional é inafiançável, é imprescritível. Então, essa inafiançabilidade, essa imprescritibilidade seriam os tratamentos mais severos, as condutas consideradas mais severas na ordem constitucional. Ok? Portanto, o nível de gravidade que essas ações representam demandam um nível de proteção constitucional na mesma intensidade. Logo, o Estado não pode proteger menos do que deveria proteger. Ok?
E, ao modificar a dosimetria da pena, em alguns casos, fazendo inclusive com que essas ações sejam punidas com menor gravidade do que um furto qualificado, por exemplo, do que um crime patrimonial, por exemplo, seria uma evidente violação da proporcionalidade na forma da vedação de proteção insuficiente. Ou seja, o Estado protege de uma forma mais intensa um crime, é crime, sempre é grave, mas um crime que é menos grave do que o crime mais grave contra a ordem constitucional, entendeu? Então, o conteúdo da lei violaria o princípio da vedação à proteção insuficiente. O segundo ponto que eu tinha colocado aqui é a isonomia invertida. O que é isso? Aqui a lógica é o seguinte: se um crime patrimonial, por exemplo, ele progride quando a pena progride com 25% ou 30% do cumprimento da pena, um crime contra a democracia, ou contra essa ordem constitucional democrática, progredir com 1/6 da pena inverte a hierarquia dos bens jurídicos constitucionalmente tutelados. Ou seja, de novo, eu estou tratando de forma mais grave e aí restringindo a progressão para crimes patrimoniais. Mas um crime contra a ordem democrática constitucional, eu estaria, então, concedendo uma possibilidade menos severa, portanto, mais facilitadas, entre aspas, de progressão, o que demonstraria que o bem jurídico aqui tutelado tem menor densidade ou menor peso do que o bem jurídico tutelado lá dos crimes patrimoniais. Fez sentido o argumento? Então, na mesma linha, na mesma toada do argumento anterior, você estaria tratando um crime mais grave de uma forma menos grave do que deveria ser tratado. Ok? O terceiro ponto que eu botei aí é a minorante de multidão, né? Então, o artigo 359 lá do Código Penal reduz de 1/3 a 2/3 a pena de quem age em contexto de multidão, né? Segundo a previsão do dispositivo, né? No entanto, galera, a multidão, nesse caso, ela amplia a lesividade que se pretendia. Qual é a lesividade ali? É a ruptura institucional, a quebra do Estado democrático, a quebra da ordem constitucional como um todo, né? Então, se a multidão, ela aumenta o risco, aumenta a ameaça, aumenta a lesividade, então usar a multidão como minorante é inverter a lógica do agravamento do concurso de agentes, né? Então, nesse caso, a multidão não poderia ser uma minorante da conduta, né? Ou a minorante da pena. Beleza? E o próximo argumento seria o casuísmo, né? Então, o casuísmo é entender que essa lei da dosimetria ela teria endereço certo, ou seja, beneficiar as pessoas que foram condenadas lá no caso 8 de janeiro de 2023, né? E o argumento é de que uma lei ela tem que ser geral e abstrata e não uma lei direcionada, né? Óbvio que a lei não fala o nome, nem poderia, né, falar o nome das pessoas envolvidas, mas o argumento é de que essa lei teria esse endereço específico para essas pessoas envolvidas, ok? Então, diante de tudo que eu falei, parece que está claro, parece estar decidido. É um caso claro, um caso fechado de inconstitucionalidade. Agora, se segura aí, porque o outro lado tem resposta para esses pontos aqui, ok? Então, vamos lá para o outro lado. Então, agora nós temos a defesa da lei. Então, o primeiro ponto: nenhum artigo da Constituição exige a pena máxima. Então, primeiro aqui, a dose da pena é uma escolha do Congresso. A Constituição não estabelece o mínimo, o máximo ou qual deveria ser o patamar da pena. Segundo, não há anistia nem revisão.
muda só a execução da pena, ok? Terceiro ponto, existe uma liberdade de conformação em relação à política criminal. E essa liberdade de conformação é do legislador. Terceiro, a presunção de constitucionalidade significa que a lei é válida até o Supremo de fato decidir. Então, somando esses argumentos, não seria o caso do Supremo suspender a lei, né? Mas eu citei aqui, eu vou então dissecar esse ponto aqui, beleza? Voltando aqui. Vou dissecar o ponto aqui para vocês. Eu tinha mostrado que existem argumentos fundamentando uma inconstitucionalidade formal. Lembra lá do fatiamento do veto, a questão lá de que o projeto de lei foi alterado pela Casa Revisora e não voltou para a iniciadora, enfim. O que se argumenta nesse caso aqui? Primeiro, a Constituição não veda a rejeição parcial do veto. Então, essa ideia de que a rejeição do veto é indivisível, ou seja, rejeita tudo que foi vetado ou aceita tudo que foi vetado, né, não tem previsão constitucional. A Constituição simplesmente ela não fala se a rejeição do veto tem de ser total ou se pode ser parcial. Então, se nesse caso a Constituição não fala, é porque ela deu a liberdade para o legislador decidir, né? Então, essa análise caberia ao legislador. No Supremo, um ministro, né, o Moreira Alves, já um ministro bastante antigo, né, falecido, ele dizia que a rejeição, ou melhor, ele dizia que o veto total, rejeição não, ele falava assim, que o veto total nada mais é do que a soma de muitos vetos parciais, né? Então, o veto total é a soma de vetos parciais em cada dispositivo, né? E aí isso gera um veto total. Ora, usando essa lógica, se o veto total é a soma de muitos vetos parciais, isso significa que o Congresso poderia fazer análise de vetos parciais e aceitar alguns vetos e rejeitar outros vetos, né? Então isso não violaria nenhum dispositivo constitucional, porque não há nenhum dispositivo constitucional específico sobre isso. O outro argumento é de que a casa revisora deveria voltar o texto para a casa iniciadora. Aqui, a defesa vai dizer que o que a casa revisora fez foi um ajuste técnico no texto, usando expressões técnicas, e que não houve, como se argumentou, uma mudança substancial do texto, mas sim um ajuste técnico. Por exemplo, a própria Procuradoria-Geral da República, o próprio PGR, ele, na sua manifestação sobre a cautelar, entendeu que, ou se manifestou inicialmente, de que não houve mudança substancial feita pela casa revisora e, portanto, não precisaria voltar para a casa iniciadora. Então veja que existe uma margem aqui, não acho que é necessário a gente entrar aqui nos textos específicos, aqui eu quero te dar a base do que está acontecendo, para você se preparar para a prova. Então, veja que existe uma margem aqui de compreensão. Enquanto o AGU entendia que a mudança pela casa revisora foi substancial, o PGR entendeu que não foi substancial, ok? Quanto aos argumentos pela inconstitucionalidade, agora a gente vai fazer a defesa da constitucionalidade, né? Então, o argumento que a gente vai usar aqui é liberdade de conformação penal pelo legislador. Ou seja, o legislador ele tem uma liberdade de conformação, usar o termo liberdade de conformação é dizer o seguinte, ele tem uma margem de atuação, de escolha, né? Então, política criminal estaria dentro dessa liberdade conformativa, dessa liberdade de conformação do legislador. E um ponto muito sensível é que não existe um mandamento constitucional de maximização punitiva nesse caso, ok? Você tem que usar a pena máxima. Não há esse mandamento constitucional, ok? A Constituição ela trata de fato dizendo que isso é grave,
mas não estabelece uma faixa de pena altíssima ou uma obrigatoriedade de pena alta, né. Hã, segundo, a defesa argumenta que não houve anistia, nem revisão das decisões judiciais, porque a lei não descriminaliza nenhuma conduta. A lei ela não dá anistia a quem praticou a conduta e a lei ela não revê nenhuma condenação do Supremo. O que a lei faz é mexer nos critérios de execução da pena, ok? Então, mexer nos critérios de execução da pena. Um outro argumento é de que a lei ela corrige a distorção de condenações desproporcionais, né. Então, segundo o próprio PGR, a lei ela veria os fatos como um todo e não a soma de muitos fatos, levando a condenações às vezes altíssimas e desproporcionais à participação da pessoa. Por isso que em alguns casos que chegam à mídia, né, da mulher que escreveu, não sei o quê, aí você vê a pena, pô, mas a pena foi absurda, a pena altíssima, por causa da forma como foi feito o cálculo ali de diversos fatos, né. Então a lei, ela geraria ela corrigiria essas distorções, prestigiando mais a individualização mesmo de cada conduta e uma melhor proporcionalidade da pena, ok? Percebeu o incômodo? Opa! Percebeu o incômodo aqui? Meu telefone tocou no meio aqui da nossa aula, né? Deixa eu desligar aqui. Percebeu aqui o incômodo e percebeu que os dois lados, de certa forma, invocam argumentos constitucionais, né? Ou seja, os dois lados usam âncoras constitucionais. Então a briga aqui, na verdade, não é exatamente como a mídia mostra, né? A gente vai entrar na verdade. Eu trouxe aqui, já ia passar esse slide que eu preparei aqui com carinho para vocês, mas aqui, se você quiser dar um print na tela, né? Aqui você tem as posições opostas do AGU e do PGR, né? Então o PGR entendeu que a alteração pelo Senado foi meramente explicitadora, né, sem vício algum, e o AGU entendeu que houve alteração substancial porque houve uma supressão da instância, ou seja, deixou de voltar para a casa iniciadora. O PGR entendeu que o veto total poderia ser fracionado, né? E entendeu que existia questões ali interna corporis, que o veto poderia ser divisível e o AGU entendeu que era indivisível, portanto, vice formal. O PGR entendeu que havia ali uma proteção insuficiente, que a proteção insuficiente não foi demonstrada, e o AGU entendeu que havia uma proteção deficiente configurada. O PGR entende que a individualização da pena foi preservada, porque a lei ela fixa parâmetros abstratos para pessoas não individualizadas, pessoas diversas, enquanto que o AGU entendeu que houve uma violação porque a lei tinha endereço certo, né? O PGR pediu indeferimento da cautelar e o AGU pediu a concessão da cautelar. A cautelar, de fato, foi concedida. Ok? O debate faz a pergunta errada. Existe um piso constitucional de proteção da democracia, ou seja, um mínimo ali? O processo legislativo tem vício de forma aqui? Na mídia e na sociedade, a pergunta que é feita... Deixa eu beber uma água aqui, enquanto isso você aperta o like. A mídia, ela coloca o ponto perguntando se a pena ficou mais branda, né? E se isso é justo ou injusto, enfim. Isso é um debate político, não nos interessa aqui. Então, o debate que nos interessa é sobre se existe um piso constitucional da democracia, né? Veja, de fato, o princípio da proibição de proteção deficiente tem fundamento constitucional no princípio da proporcionalidade. Um outro argumento que a gente pode acrescentar a isso é o fato de que
a ordem democrática como ela é conhecida no seu contexto pode ser considerada cláusula pétrea. Quando, por exemplo, fala em forma federativa de Estado, voto secreto, direto, periódico e universal, que é uma manifestação das escolhas democráticas. Separação de poderes e direitos e garantias fundamentais, e se você entender que a participação democrática é um direito fundamental e que, exatamente por isso, o combate à ação de grupos armados contrários à democracia está lá como um ponto dentro do artigo 5º da Constituição, então, somando as quatro cláusulas pétreas, os quatro incisos ali do rol das cláusulas pétreas, e mais esse aspecto de que o direito fundamental abrange a própria democracia, você pode considerar isso como uma cláusula pétrea, né? Okay? Então, isso seria um mínimo constitucional que amarra o legislador, e aí o legislador não poderia punir ou levar a uma execução extremamente branda, né? Exatamente por causa do contexto constitucional, o nível de intervenção do Estado nesses casos deveria levar essa gravidade à sua máxima condição. Ok? O processo legislativo teve vício de forma? Esse é o debate que eu falei aqui para vocês, né? Aquela questão do fatiamento do veto, a questão se violou ou não o bicameralismo, se houve ou não supressão de instância, né? Ao não voltar para a casa iniciadora. Enfim, esse é o debate que a gente tem que enfrentar aqui juridicamente, né? E como eu falei, a ironia é que todos os lados usam argumentos de natureza constitucional. Onde o ataque à lei é mais forte. Nós temos mais firme o argumento do vício formal no aspecto do bicameralismo. Existe ali uma margem para entender que a alteração do Senado foi substancial e deveria voltar para a casa iniciadora. Esse é um argumento que tem um bom fundamento, porque mudou o texto e quem entende que não foi só um ajuste técnico, mudou o critério da própria dosimetria, ok? Por outro lado, nós temos um outro argumento forte, porém contestável, que é a violação do princípio da proteção deficiente, mas é um bom argumento, ok? E sobre isso não temos decisão ainda. Temos lá a cautelar do Supremo, lá do Moraes. Pelo lado de quem defende a lei, entende que, sobre a questão do veto, não houve vício formal, porque o veto não precisa ser analisado na sua integralidade pelo Congresso. O Congresso pode analisar parcialmente e aprovar e rejeitar parcialmente. E o argumento mais favorável à lei, no aspecto de conteúdo, é a liberdade conformativa do legislador poder avaliar e reavaliar política criminal. De novo, sobre esses pontos, não há nenhuma decisão, a questão está lá apenas com a cautelar, nesse momento que eu estou gravando, a cautelar do ministro. Ok? Diante de tudo isso, galera, a nossa realidade é de trazer food for thoughts, né? Tipo assim, alimento para o pensamento, né? É estímulo para você estudar e pensar e aquilo que pode eventualmente cair na sua prova. Então, pontos que eu quero que você estude. O bicameralismo, especialmente ali no que diz respeito ao processo subjetivo, e aí fica o artigo 65 para você. Toda a disciplina de sanção e veto do artigo 64, especialmente parágrafo 4º, mas todo o 64, não, desculpa, todo o 66. A proibição, desculpa, a proteção à democracia. Então, eu botei ali um conjunto de dispositivos, tanto o artigo 5º quanto o artigo 60, parágrafo 4º, fala de cláusula pétrea, e a individualização da pena. Vale a pena é ótimo, né? Eu falei individualização da pena e vale a pena. Então, você precisa dar um print nisso que eu estou falando aqui e salvar para o seu estudo, beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a chegar aqui. Eu quero passar da barreira dos 100 mil inscritos, eu quero a sua ajuda para a gente crescer. Ajude a gente e escreva aqui nos comentários uma resposta à pergunta. A lei da dosimetria da pena, ela viola materialmente e formalmente a Constituição ou não? Fundamente a sua posição.
Professor, mas foi tudo que você falou agora. Exatamente. Eu quero que você pegue todo o conteúdo que eu falei, escolha uma postura e escreva. O exercício aqui é de você trazer de forma ativa o que você estudou e que você aprendeu aqui agora. É o que a gente chama de active recall, ok? Então, faça essa lembrança ativa, escreva, porque eu vou comentar o seu comentário. Eu vou responder e te dar uma resposta à sua própria escrita. É uma forma de você treinar, estudar e é uma espécie de mentoria aqui gratuita, pública que a gente faz. Beleza? Galera, espero que você tenha gostado. Um beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Construção na polêmica, que a gente dá temas quentes, relevantes, que podem cair na sua prova, sempre olhando o lado A e o lado B de todas as posições. Valeu, galera. Aquele abraço.